E estamos de volta então com o Estúdio Copa. Você e Inês, a gente falar a respeito de seleção brasileira rapidinho. Portugal e Irã. Portugal jogou muito mal porque Cristiano Ronaldo não jogou. Não, mas assim, o time de Portugal também não é grande coisa, né? Depende muito da estrela. Depende muito dele. E ele não teve numa tarde feliz. E fora isso, o Irã fez uma grande Copa. Contra a Espanha mesmo, fez uma partidaça. Não é à toa que o Irã deu tanto trabalho para Portugal. E poderia até ter conseguido a classificação naquele último lance do jogo, que o cara perdeu um gol, meio que uma chance clara ali. Sim, sim, com certeza. O goleiro de Portugal também é muito bom. Sim, jogou muito. Jogou muito esse jogo. Agora vamos falar de seleção brasileira, finalmente. Primeiro, o que você achou desse último jogo? Nós estávamos falando a respeito da entrada de jogadores brasileiros representando dentro da seleção brasileira, que são poucos, são apenas 3. Porém, tem um ali que está sendo titular. Por um acaso, né? Por conta de contusões. Do primeiro titular, depois do segundo titular e acabou caindo de paraquedas lá. E o Fagner fez E tá jogando bem. Bons jogos, né? Principalmente na defesa, que é mais a característica. É mais a característica dele, né? Não comprometeu, tá indo muito bem, tá dando conta do recado ali. Quem eu acho que poderia render um pouco mais, no meu ponto de vista, leva o Chelsea nas costas, mas na seleção brasileira... O William tá mal e a tendência é que ele perdesse a vaga para o Douglas Costa, mas o Douglas Costa machucou. Eu acho que falta o Tite também, já que ele levou Tyson, levou Fred, enfim, ele precisava... Se ele confia nos caras, tem que pôr os caras para jogar também, entendeu? Eu não confio, mas ele confia e ele levou, então ele tem que pôr o cara para jogar, ué. Certo? Mexer no time, dar outras opções, né? O que acontece? De repente ele pensou no William ali com o Danilo do lado, que é o cara que apoia um pouco mais, ajuda um pouco mais. Só que agora é o Fagner não apoia tanto. Mas o Danilo, ele tem a mesma característica do Fagner. Se você pegar a partida que ele fez, ele passou poucas vezes do meio campo. Ele fica mais para o Marcelo poder subir. E a característica do Danilo é essa, ele não é um cara tão ofensivo. Então, assim, regula ali com o Fagner, entendeu? Mas é que o William não tá bem mesmo, não tá bem. Infelizmente o Douglas Costa teve a lesão. Que entrou muito bem no último jogo. Entrou muito bem e tal, mudou. Jogo, né? Foi ele que fez toda aquela mudança na seleção brasileira no segundo tempo contra a Costa Rica. Mas eu acho que falta ao Tite arriscar uma outra alternativa ali entre os caras que ele levou. Tá bem, né? E fora o William, o Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus, legal, um bom menino, bom jogador, mas não tá dando. Ele é reserva no time dele, na seleção ele está mal, ele não está bem. Vem de contusão. E você tem na reserva dele um dos cara grandes que tá voando, talvez destaques o melhor da Champions League e da Liga Inglesa, entendeu? Um cara que está voando, fazendo gol, dando assistência, que é o Roberto Firmino. E o Tite está relutando, aquela história dele de a confiança no jogador, mas Copa do Mundo é muito rápido. Não dá tempo de você esperar o jogador se recuperar. Copa do Mundo é os melhores, né? Copa do Mundo, o cara não tá mal, você tem que trocar. O cara não tá bem, desculpa, você tem que trocar. E o Firmino tá aí voando, já passou da hora dele ser titular. Nas 2 vezes que ele entrou bem. Entrou bem, mudou o jogo. Então, coloca o cara para jogar. O outro cara que é de muita confiança do Tite também, eu acho que não tá jogando bem, é o próprio Paulinho. Apesar de ter feito o gol. Sim, mas é aquela história, é o mesmo caso do Jesus e tudo mais. Né? O Tite abraça os caras e vai com eles até o fim. Então, só que na história nossa a gente mostra que é diferente, né? 94, o Raí, grande jogador, chegou na Copa mal, no primeiro jogo ele já perdeu a posição. 2002, Cleverson virou titular e aí que o Brasil deslanchou. Enfim, se você pegar a história das Copas, você vai ver que sempre tinha um ou outro mal e os técnicos já não demoraram para agir, para mexer no time. O Tite já passou a primeira fase toda e não mexeu. Acredito que não vai mexer contra o México. Espero que ele não morra abraçado com esses caras, né? Falando em México, esse é o próximo adversário do Brasil, né? E o que você espera do México? O México é aquele time que vem para cima. E agora, nessa segunda fase, os times têm que vir para cima mesmo, né? O Brasil vai jogar de acordo com aquilo que ele gosta, de ser atacado para poder atacar também, mas, né? As características do Osório, técnico do México, são de atacar. Só que na própria Copa do Mundo ele já demonstrou que ele pode jogar de forma inversa, que é o quê? Esperando para jogar no contra-ataque. Foi assim que ele ganhou o jogo contra a Alemanha. E a tendência é que ele faça isso contra o Brasil. E não de armar um ferrolho, mas de esperar o Brasil atacar para aproveitar os pontos fracos do Brasil num contra-ataque.
Mas assim, eu não vejo, apesar do México tem um bom time, jogadores experientes, mas eu não vejo o México como isso tudo tal. Claro, vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, mas eu acredito que o Brasil passe. O problema é depois daí, né? O problema é depois daí. De repente pega uma Argentina ou uma França pela frente, né? Mas a França, eu sinceramente, eu tenho mais receio de uma Argentina do que uma França. Eu concordo com você que a França não tá tão bem assim, não. A gente vai medir agora contra a Argentina, apesar de que a Argentina é um time bagunçado, bons jogadores, mas um time desorganizado dentro de campo. Talvez os caras ganhem mais na raça mesmo, que é uma identidade dos caras, jogarem na raça, do que propriamente pela organização dentro de campo. E assim, o Brasil precisa mais se preocupar com ele mesmo, né? Resolver os seus problemas antes de pensar em com quem vai jogar. Nesse jogo contra a Sérvia, o Neymar, enfim... jogou bem. Botou na cabeça que ele precisa jogar para o time e não para ele, né? Esse é o grande mal dele. Tocou demais a bola, foi uma surpresa. Tirando a época do Barcelona, em que os caras podaram ele, botaram ele no lugar dele, no resto ele foi aquele cara mimado, centralizador, cavador de falta, e era isso que ele estava sendo na seleção. Não toca a bola, fica chamando falta, irrita os dois times, reclamando da arbitragem, xingando todo mundo. Hoje, contra a Sérvia, ele foi totalmente diferente. Ele foi o Neymar que todo mundo quer, que é o quê? O cara que joga quietinho, cria jogadas, passa a bola, dá alternativa, joga para o time. E isso ele foi muito bem. Então, esse é o Neymar. Agora a gente tem que saber qual Neymar que vai entrar em campo nos próximos jogos, entendeu? Porque isso aí influencia demais no rendimento do resto do time. Bom, gente, para encerrar então, mais uma vez, obrigado, Thiago. Eu não poderia deixar de encerrar o programa falando a respeito desses resultados desses últimos jogos. Gente, aprendam, seleções. Jogar de verde no Mundial não dá sorte. Palmeirense vai ficar bravo aí. Gente, semana que vem então temos mais Estúdio Copa. Obrigado mais uma vez pela sua presença, Valeu, Thiago. Eu que agradeço. E não perca a nossa torcida aí pelo Brasil e México, o próximo jogo que a gente esteja aqui comemorando uma grande vitória. Valeu, um abraço e até o próximo Estúdio Fitness e também o Estúdio Copa.